Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio número 71, e hoje temos connosco Miguel Soares. Viva, Miguel, tudo bem? Olá, Luís, está tudo bem? Obrigado pelo convite. Já tínhamos falado um bocadinho em off, mas mais uma vez agradeço o convite. Obrigado eu por vires. Olha, e começamos sempre com a pergunta mais desafiante, que é falar quem é o Miguel Soares e aqui um bocado da sua jornada académica e profissional. Muito bem, olha, Miguel Soares, antes de mais, é pai de dois filhos, o Tomás e a Maria. Sou casado, a minha esposa também também é empreendedora, tem um pequeno negócio Boa. também. Bem, eu comecei como todos, escolas primárias, etc. Agora já não se diz escolas primárias, não é? São outros nomes que são utilizados. Pá, nunca me considerei, nunca fui um aluno brilhante, 19, de 20, etc. A verdade é que fui levando sempre o ensino e a educação sempre como relativamente fácil. Uhum. Até porque durante muitos anos, e durante a minha juventude, e ainda em adulto, fui jogador de futebol e, portanto, durante muitos anos, nas camadas jovens e depois ainda cheguei a ser profissional e, portanto, ia conciliar um bocadinho esta parte desportiva com a parte Boa. académica. A verdade é que com 22 anos, a fazer 23, Uhum. licenciei-me e licenciei-me com os cursos de 5 anos. Não com os, não com os cursos de 3 anos. Três anos. Portanto, sou licenciado em Engenharia Eletrónica Industrial. Epá, muitas vezes perguntam-me se eu estou a utilizar muito daquilo que é a minha formação naquilo que é a licenciatura em Engenharia Eletrónica Industrial e aquilo que eu acho que a universidade nos deu, ou me deu a mim em particular, foi a capacidade de pensar, Uhum. como resolver problemas, mais do que propriamente dar-me ferramentas muito técnicas para de facto resolver as questões. Em boa verdade, neste momento, assumo muito mais o papel de gestor, ainda que interfira muito em tudo aquilo que é a parte técnica, porque gosto, Certo. costumo dizer que sou um inovador por natureza, mas neste momento o meu cargo é um cargo mais de gestão, em que tenho que liderar uma empresa com quase 40 pessoas e, portanto, foi este a minha evolução ao longo dos tempos. Quando saí da universidade com 23 anos, só tive dois empregadores, portanto, ainda trabalhei por conta de ontem para duas empresas. Saí da universidade e fui fazer um estágio aqui numa empresa em Vila Nova de Famalicão, ligada às telecomunicações. Fiz o estágio, estive lá há algum tempo depois de ter feito o estágio, até que o sócio da empresa, o patrão da empresa na altura, Uhum. se virou para mim e disse: "Epá, Miguel, nós estamos aqui com algum problema de rentabilidade das telecomunicações, começa a ter, tinha a ver com Claro. centrais telefónicas, etc. Uhum. Portanto, estavam a aparecer muitos concorrentes. E aquilo que ele me disse: "Epá, temos que arranjar aqui um outro produto para nós conseguirmos colmatar aqui este déficit que está a começar a acontecer de vendas." E eu Uhum. então fui à procura, encontrei um produto que era fabricado por uma empresa aqui na Maia, aqui no Norte, e começamos a comercializar esse produto nesta empresa, até que essa empresa achou que eu era ali um ativo interessante e veio-me contratar. Portanto, aquelas contratações quase de futebol, Certo. veio-me roubar, veio-me Relâmpago, roubar. aquela contratação É, relâmpago. exatamente. Pronto, depois tive nessa empresa não foi muito tempo, tive nessa empresa cerca de 8, 9 meses. Eu fui abrir a delegação em Lisboa, e Uhum. fui abrir a delegação sozinho. E penso que aí foi o drive para, de facto, eu depois abrir a empresa partindo e pensar em ter um negócio próprio. Isto porquê? Porque quando fui abrir a delegação em Lisboa, aquilo que aconteceu foi que eu estava sozinho lá e, portanto, era pau para toda a obra. E, portanto, Fazias todos os fazia papéis. tudo, todos mesmo. Ou seja, desde a parte técnica, à parte comercial, emitia faturas, não sei se fazia, já não me lembro se fazia cobrança, se não fazia, mas era muito natural que se fosse eu a ligar aos clientes para eles pagarem. Mas a verdade é que comecei a fazer tudo e, portanto, isso penso eu que me levou a uma determinada altura a pensar: epá, se eu já estou aqui a fazer isto tudo, se calhar posso abrir uma empresa, porque não há de ser muito mais difícil do que isto. E pronto, Claro. e foi aquilo que me levou a abrir a empresa Partime há 23 anos, portanto no ano 2000, em maio de 2000 abri a empresa Partime. Boa. Ou seja, só para aqui um à parte, como eu costumo dizer, é o CEO,
mas é o Chief Everything Officer. É, Assim, exatamente. sabes que é, ou então Ain- para toda. Ainda agora, para o bem ou para o mal, e eu cada vez me convenço que para o mal ainda é assim, porque de facto ainda recai sobre mim muita parte operacional, que com 23 anos de empresa provavelmente já não devia cair, e Uhum. a falha é só minha, não é de mais ninguém, e portanto esta parte do delegar é extraordinariamente complicado, eu acho que para toda a gente, e há pessoas que têm mais capacidade do que outras e mais à vontade para delegar do que Uhum. outras. Tem sido uma aprendizagem para mim, obviamente que já delego muita coisa, são quase 40 pessoas e portanto já delego muita coisa, mas reconheço que eu não devia fazer mais. Mais. Boa. Podes contar aqui um bocadinho, se calhar, então, como é que nasceu essa jornada da Partim, né? Que é muito focada em lei da fábrica a nível de quiosques, self-service e multidigitais, mas se calhar tu podes explicar aqui um bocadinho como é que nasceu essa. Sim, 20 e tal anos já vão, a sim, são história, né? 23 anos e a história tem muitas histórias. E a história tem muitas histórias. Bem, em primeiro lugar, eu quando comecei precisamente com aquela noção, quando estava na tal outra empresa, comecei com aquela noção de, ok, eu conheço bem este produto. Nós estávamos a falar de produtos que eram, agora são muito vulgares, que eram os vulgares terminais de assiduidade, ok? Certo. E que há muitos anos atrás ainda eram de uns cartões em papel que se colocavam numas máquinas que faziam os furos, pronto, Isso e mesmo, depois sim. isso, e nessa altura, precisamente quando eu fui para essa empresa, começaram a aparecer os digitais, que era com cartão, e depois mais Uhum. tarde apareceram os de impressão digital, etc. Portanto, eu conheço bem essa área. E nessa altura, aquilo que eu pensei, precisamente, foi, epá, eu conheço muito bem este produto, conheço os clientes, conheço o produto de fio a pavio, porque era eu que Uhum. fazia as demonstrações, era eu que, portanto, eu conhecia o software, conhecia os terminais, era eu que instalava os terminais, e qual foi o meu pensamento? Ok, espetáculo, vou abrir uma empresa para vender estes terminais. E foi isso que eu fiz. Portanto, a Partim, quando nasceu com aquele propósito, ok, vai ser uma empresa que vai estar ligada a este setor. Pronto, eu costumo contar a história e é Uhum. verdadeira que as coisas não correram nada bem e eu no primeiro ano vendi 3 terminais e costumo contar a história que é verdadeira, que 2 deles foram comprados por um amigo do meu pai que eu acho que foi por caridade. Não, eu acho que ele disse, pá, o miúdo na altura Está tão estava esforçado. estava a começar, pá, deixa-me lá comprar aqui 2 terminais para ajudar. Pronto, e foi mesmo, e foi mesmo. Uhum. Reconheço claramente na altura, provavelmente ele não precisava tanto daquilo como seria de esperar. Pronto, a partir daí, o que é que aconteceu? Aconteceu uma coisa que acontece provavelmente à maior parte dos empreendedores hoje em dia e dos empresários ao longo dos tempos, que Uhum. pá, eu tenho que me virar para qualquer coisa. Se eu continuar Certo. a vender 3 terminais por ano, isto não vai correr bem. Vai ser difícil. Portanto, comecei a pensar, ok, o que é que eu posso fazer? Bem, a primeira coisa que eu fiz foi, portanto, a minha empresa começou comigo e com um sócio, que era meu amigo pessoal, ainda é meu amigo pessoal e um grande amigo, um, um, e a primeira coisa que nós fizemos foi, ok, um espaço físico. E o espaço físico foi uma loja debaixo do prédio onde os meus pais Ah, moravam. já vi Não no foi, post que tu não foi a partilhaste, sim, garagem, mas... não foi a garagem do Steve Jobs, de- mas era uma loja. E aquilo que na altura, há 20 anos atrás, não havia tantos portáteis, computadores portáteis como isso. A Uhum. internet não é o que é hoje. E, portanto, a primeira coisa que nós fizemos, na altura, eu e ainda o meu sócio, na altura, foi criar um ciberespaço, portanto, uma mesa com computadores, porque nós estávamos a 50 metros da Universidade de Luzia de Vila Nova de Famalicão e os estudantes iam para lá navegar na internet e fazer os chats, os mirques de altura e essas Sim, coisas é todas. isso mesmo, Portanto, sim. iam para lá fazer a conversa. O que aconteceu foi, obviamente, eu começar a pensar, ok, o que é que eu vou fazer mais? E o que é que eu fiz mais? Pá, para um engenheiro eletrónico recém-licenciado, aquilo que eu pensei foi, epá, computadores. E, portanto, comecei e tive durante muitos anos uma loja de informática, uma loja de vender computadores, que depois derivou um bocadinho para softwares, onde eu comecei a fazer instalação de softwares de faturação, softwares de Uhum. restauração, ou seja, andei em muitos restaurantes no meio dos óleos a fritar e dos bifes e das coisas, andei lá a instalar Depois softwares. tiraste vários cursos. Sim, fui tirando vários cursos. Pronto, a partir daí, o que é que aconteceu? Eu tive uma necessidade na altura. A internet estava a começar a arrancar, etc. E qual foi? Foi, ok, como é que eu chego mais longe que não Famalicão, que não Vila Nova de Famalicão? Portanto, o que é que me lembrei? Epá, vou desenvolver um site e vou lá colocar.
os produtos, o material Uhum. informático, o software, etc. E, portanto, desenvolvi o site para a empresa Partim na altura. Certo. Ainda com o logotipo antigo, que era assim um logotipo com lettering e com um raio que parecia o flash. Pronto, Certo. era, Era mais os uma tempos, vez. não é? Era os Não, tempos. mais uma vez de uma forma autodidata, fui eu que fiz o logotipo, etc. E, portanto, isso foi acontecendo ao longo dos anos em muitas coisas aqui na empresa, ainda Claro. acontece muito, muito agora. Portanto, fiz uma incursão pela parte da internet para desenvolver o nosso site. E começa aí um novo negócio para a Partim, que é quando alguns amigos e clientes me começam a perguntar: epá, quem é que desenvolveu o site para a vossa empresa? E eu, claro, pá, fui eu. Então não queres desenvolver o nosso? Pronto, e isto começou assim e começamos a desenvolver então sites para muitas empresas na altura. Uhum. A internet estava a começar a evoluir, os sites não eram nada Claro. do que são hoje. Eu tenho também outra história curiosa e na maior parte das vezes que eu fiz palestras e entrevistas eu nunca a conto porque não me tenho lembrado dela, mas agora, como há pouco tempo, ia numa viagem para Lisboa com dois colaboradores e paramos em Santa Maria da Feira. Uhum. Eu recordei-me de uma história muito engraçada que já agora que te Força. conto. Nessa incursão pela internet houve uma coisa muito, muito curiosa. Nós fizemos na altura para aí, eu não sei, para aí 150 sites para quintas mesmo de Quinta. animação, quintas, restaurantes, etc. Pô. Porquê? Porque houve um indivíduo que morava em Santa Maria da Feira, eu não me recordo o nome agora, é uma falha minha com nomes e com. Houve um indivíduo que nos contactou na altura e me disse: epá, eu sou animador nas quintas, toco música e faço essas Certo. coisas. Pá, e há aqui um manancial e um potencial muito grande nas quintas para desenvolver sites para as quintas. Promover. Vocês não Certo. querem começar a desenvolver? Eu disse, "Epá, tudo bem, nós damos uma comissão, pá, de cada vez que me arranjar um cliente para uma quinta, Claro. nós damos uma comissão. Pá, e era muito giro, porque nós estamos a falar no ano 2000 e 2001, e eu recordo-me de ir muitas vezes a Santa Maria da Feira buscar fotografias para eu digitalizar depois na empresa para eu alimentar os sites dessas quintas. Portanto, é uma história curiosa porque de facto ele depois passou a ser um angariador das quintas, passou a ser um angariador das. Era ele muitas vezes que tirava as fotografias quando ia fazer as animações para depois nós fazermos os sites. Pronto, e foi essa a evolução Era um BizDev ativo. e eu costumo dizer que em algumas palestras que faço, eu costumo dizer que a internet salvou a Partim de uma morte prematura, porque de facto, se não aparece a internet e esta parte do desenvolvimento de sites naquela altura, nós Claro. provavelmente tínhamos perecido ali naquele momento, tínhamos morrido naquele momento. Uhum. E esse desenvolvimento de sites e multimédia é que conduz agora àquilo que é o nosso core business. E como é que conduz? Conduz porque tive um cliente que a dada altura me disse: epá, Miguel, pá, vocês desenvolveram agora a aplicação multimédia o site Uhum. para a nossa empresa. E eu agora queria colocar isso no lobby, na entrada da nossa empresa, mas eu não quero colocar lá uma secretária com um computador Claro. em cima para que venha um cliente. Uma coisa O mais que é, atrativa, né? exatamente, o que é que há? E eu, "Epá, não sei o que é. Mas vou procurar. E vou procurar. E vou procurar. E vou procurar na internet da altura, vou procurar nos sapos da altura e nos AEOs e nos cliques. E pronto, e encontrei aquilo que infelizmente alguém se lembrou de chamar quiosques multimédia, não é? Porque muitas vezes quando eu estou a falar com pessoas e me digam, "Epá, o que é que vocês fazem? Epá, nós somos fabricantes de quiosques interativos. Pá, os quiosques é logo os quiosques de jornais ou os quiosques Certo. de gelados, portanto, pronto, alguém se lembrou de dar este nome nada interessante para os quiosques, mas a verdade é assim que se chamam, são os quiosques interativos. E portanto, encontrei uma empresa em Espanha que fabricava estes equipamentos. Ahm, Pá, o que é que eu fiz? Entrei em contato com eles e disse: olha, pá, tenho aqui um cliente assim assim, eu quero colocar o Uhum. site na entrada da empresa, já percebi que isto é uma estrutura metálica, que tem um ecrã tátil, Uhum. etc. E fiz-me revendedor dessa empresa. A empresa essa é que é nosso cliente agora. Um, O mundo dá fi- muitas voltas, o não é? mundo dá muitas voltas. Fiz-me revendedor dessa empresa, pá, olha, gostava de ser o vosso revendedor. E portanto comecei a importar, não de muito longe, comecei a importar de Claro. Espanha estes equipamentos e aconteceu uma coisa muito interessante, que foi, hum, era de facto um produto não conhecido no mercado português. Só havia uma empresa na altura, em Portugal, que Uhum. já estava a fazer alguma coisa neste setor. E, portanto, estávamos um bocadinho
num pântano só com dois Sim, crocodilos, quase. Sim, certo. ok? E, isto para explicar o quê? Que muito rapidamente e de uma forma que eu considero interessante, muito rapidamente nós começamos a vender estes equipamentos para empresas muito interessantes e para empresas muito grandes, porque não havia mais ninguém. Portanto, eu costumo dizer, epá, como é que aquela empresazita parte-me na loja de 20 Sim. metros quadrados já estava a fazer e a vender equipamentos para a Sonai, para o Banco Finibanco, recordo-me bem deste nome, para o Banco Finibanco, Finiban, sim, sim. exatamente. Portanto, não, eu recordo-me bem do banco, deste cliente, por uma particularidade muito interessante, que é, quando nós estamos a falar de quiosques interativos, eh, que basicamente é um computador dentro de uma Sim. caixa, estamos a Uhum. falar algo que num banco ainda tem toda aquela componente da segurança, não é? Como é que se vai Claro. colocar um computador ao público ligado Sim. à rede do banco? Pronto, e isso obrigou-me logo também a fazer uma coisa que foi, ok, e agora precisamos de software de segurança para isto. E pronto, e obrigou-me a a procurar e mais Uhum. uma vez a encontrar uma empresa internacional, neste caso alemã, que tinha um software que fazia a proteção do sistema operativo, fazia a proteção da rede, e, portanto, podia-se ligar um quiosque interativo Claro. numa rede que aquilo ficava por ali. E pronto, e a partir daí a história Nunca mais é parou. nunca mais parou, eu passado alguns meses olhar para aquilo que eram os quiosques interativos na altura, que eram muito informativos na altura, era de muita Uhum. informação e lúdicos e não tanto operacionais como nós fazemos hoje em dia, fazemos máquinas, verdadeiras máquinas muito interessantes para todo o tipo de setores, mas na altura era tudo Muito estático, talvez, não muito é? estático, muito de Sim. informação e muito lúdico no banco, o quiosque era colocado e não era nada para fazer operações bancárias, era mais para se calhar Sim. as pessoas quando fossem ao banco, por exemplo, consultarem o site do banco online, Claro. por exemplo, era deste tipo de situações, mais informativo. Pronto, e a partir de uma certa altura, quando eu olho para os quiosques e digo, pá, isto aqui basicamente é ferro, uma estrutura em ferro, e depois tem toda a parte tecnológica lá dentro. Pá, a parte tecnológica já sou eu que eu estou a fazer, portanto, só preciso é agora de encontrar quem me faça o ferro. Claro. E foi por aí, foi por aí. Comecei de uma forma autodidata a desenhar os nossos próprios equipamentos. Boa. Encontrei empresas, linhas de produção, para fabricar esses equipamentos e começamos a ter uma linha de produtos, uma linha hoje que é uma linha vastíssima, às vezes é um exagero, mas essa é a nossa também mais-valia, é de facto temos uma linha de produtos muito grande para todos os setores de atividade. Boa. Ou seja, isso no fim de contas, que era um bocado a pergunta que eu ia fazer, a parte time tem esta parte de inovação, tentar também se moldar um bocado ao futuro desta área, né? Porque, como estava a dizer, não é só um ferro agora, né? É a própria interação e tudo isso que Não, prevalece, o né? conceito de inovação é o conceito mais importante da nossa empresa. É o conceito que nós nunca deixamos de fazer, que eu alimento de uma forma muito profícua há 23 anos, desde que eu era sozinho, até ter dois colaboradores, até ter 3, 10, 15. É algo que é fundamental. A empresa Partim, eu acho que tem sabido olhar para o presente, não é só olhar para o futuro, é olhar para o presente e para o futuro e tem a capacidade de perceber o que é que vai acontecer, ou pelo menos para onde é que as águas estão a ir. E, Uhum. portanto, todo o nosso pressuposto de trabalho é um pressuposto que eu costumo dizer reativo por um lado, porque Uhum. obviamente chegam até nós clientes com solicitações que muitas vezes nós dizemos, oh, ok, não tínhamos pensado nisso, mas o nosso processo natural é um processo muito proativo, é um processo em que estamos sempre a procurar, ok, onde é que nós podemos inovar, qual é o produto novo que podemos desenvolver, qual é o setor de atividade que está em falta ou que tem falta de um determinado equipamento Uhum. para fazer uma determinada operação, e aí ao longo dos anos fomos também evoluindo muito naquilo que também é a componente de software. Apesar de nós sermos claramente, e o nosso core business ser claramente uma empresa de manufatura, uma empresa em que Uhum. desenhamos, desenvolvemos e desenhamos desde a raiz, como eu costumo dizer, desde o primeiro sarrabisco, nós desenvolvemos um equipamento até ele estar no mercado, Sim. e temos uma capacidade única nesse aspecto, temos uma capacidade única para desenhar e desenvolver equipamentos muito rapidamente. A verdade é que ao longo dos tempos fomos tendo a necessidade também de ter equipas de software cá dentro de portas e que temos desenvolvido softwares fantásticos e que são, mais uma vez, usados em muitos setores de atividade por empresas multinacionais, empresas nacionais e internacionais, que nos dá muito prazer. Aliás, é uma coisa que eu costumo dizer e que internamente nós todos sentimos, acho que todos nós sentimos isso, é as empresas que nós estamos a conseguir tocar. E quando digo tocar é Uhum. as empresas e os clientes onde nós estamos a conseguir chegar. Claro.
nós já passamos de uma loja de 20 metros quadrados para agora para quase 3 mil e qualquer coisa metros quadrados, na Claro, globalidade das duas instalações que temos. Aqui eu estou na sede neste momento, mas temos a nossa fábrica de assemblagem. Mas a verdade é que, como eu costumo dizer, nós continuamos a ser aquela empresa de 20 metros quadrados que necessita de muita inovação e que necessita que toda a gente esteja em permanente evolução, desenvolvimento, a capacidade de investigação, a capacidade de nos perguntarmos a nós próprios se é aqui que queremos parar e não é. Não claro. é, Eu não acho é. que é aí o conceito que eu fiz o research, ou seja, da parte team do Dream Lab, né? Ou seja, o Vamos conceito, lá. como tu dizes, de investigação, também de experimentação e de poder ter esta interatividade entre o homem e a máquina, né? Porque, ou seja, não foi um conceito de entrega do produto, salvo seja, está feito, mas sempre à procura como é que podem melhorar a experiência, né? Cada vez nós sabemos melhorar a experiência do cliente. É um tópico em todos os setores Fundamental, fundamental, fundamental. Hoje em e dia, pensar no futuro, mas também olhando para o presente, né? sim, sim, não, a experiência a experiência de eu vou-lhe chamar de utilizador, porque, Certo? É isso mesmo. porque eu não lhe quero chamar cliente, muitas vezes pode Sim. não ser um cliente, não é? Mas a Até porque quem experiência, usa depois é os clientes dele, né? No fim de contas. claro, eu costumo dizer eu costumo dizer que a nossa empresa é uma empresa que trabalha B2B, mas para B2C. Porquê? 2C, é Porque isso mesmo. basicamente o cliente final dos nossos equipamentos é de facto o consumidor final. E ele Na é que vai dar o verdade, feedback do Na uso do verdade, nós não produto, estamos, né? na verdade, nós não vendemos para o cliente final, nós vendemos para empresas, mas na realidade, no final de tudo, é o cliente final consumidor que vai tocar nos nossos produtos, que vai tocar no nosso software e que vai ter uma experiência melhor ou pior, consoante os nossos produtos forem melhores ou piores. E é por isso que aqui na empresa Partim a investigação é diária, porque nós todos os dias temos a necessidade de implementar coisas novas porque os clientes também, os consumidores e os Claro. utilizadores também vão mudando e vão querendo e têm outras Exigem, necessidades. né? O Exigem. utilizador de hoje não é o utilizador de há 15 anos atrás, nem de há 10 anos atrás, e muito menos, e agora com a rapidez que as coisas acontecem, o utilizador de agora não é o mesmo utilizador de há um ano atrás. Porque as coisas evoluíram e ele já foi tocando outras tecnologias, e que se a nossa tecnologia for diferente para pior daquilo que ele já tocou, a experiência dele vai ser uma experiência negativa, ainda que a nossa possa ser muito boa. Claro. Se ele já tocou outras melhores, ele vai sempre achar que a nossa é pior. E, portanto, nós não podemos, entre aspas, permitir que isso aconteça. Por isso, estamos permanentemente em investigação. E acima de tudo, o que é mais interessante que eu acho que é vocês estão de Portugal para o mundo, não é? Sim, Ou sim. seja, e acho que eu gostava que tu falasses, não sei se é 35 países ou mais, mas seja o número já é grande. Há aqui uma questão possivelmente cultural, coisa que considero são os principais desafios e também oportunidades que isso traz, porque ajuda não só na expansão do negócio, mas também no melhoramento dos produtos. Se calhar as necessidades que em Portugal e Espanha são umas, em França e outras, em Variedente são outras, e como é que se junta isto tudo num produto, não é? Ora bem, em primeiro lugar, se calhar, começar por esta tua última frase. Não, as necessidades são sempre são as mesmas. Ou seja, as Ok, necessidades dos países e as necessidades, por isso é que eu costumo dizer, nós trabalhamos para todos os setores de atividade e nesses setores de atividade, em todos os países, é transversal aquilo que é a necessidade do cliente perante aquilo que é o nosso produto. É transversal. ok, Em França, os aeroportos precisam dos mesmos produtos que aqui em Portugal os aeroportos precisam. Os ok, hotéis no Reino Unido precisam dos nossos equipamentos da mesma forma que os portugueses precisam dos nossos equipamentos. Pode depois ter nuances e variações em termos daquilo que é a legislação, a utilização de uma tecnologia em claro. detrimento de outra, mas a sua funcionalidade todos eles precisam. Sim, nós estamos, já vendemos para, quando digo estamos, é importante clarificar aqui, nós não temos, obviamente, delegações em 35 países, nós já vendemos para mais de 35 países, ainda ontem fiz aqui uma lista, tive que responder aqui a outra entrevista, fiz aqui uma lista exaustiva e depois começo a descobrir países, epá, também já fizemos, já vendemos para as Ilhas Maurícias, já vendemos para as Ilhas Maurícias, depois vou procurar, e pois é, vendemos este para as Ilhas Maurícias. Falta fazer o Mas é, follow-up, então. exatamente, se calhar está na altura. Ahm, mas aqui o que acontece é, hoje em dia há uma necessidade muito grande daquilo que eu costumo chamar, costumo e é verdade, do self-service. Há uma necessidade muito grande. E Uhum, não é na ótica de, ok, vamos, também é, mas não é na ótica de, ok, vamos substituir pessoas por máquinas. Não é uhum, propriamente essa ótica, porque eu costumo dizer que as máquinas não vão substituir totalmente aquilo que são as pessoas. Nós vivemos isso, nós vemos, sei lá, eu vou falar aqui de um caso que se calhar quem nos está a ver e quem nos uhum. vai ver
pode mais facilmente perceber e também perceber o que é que são os quiosques interativos. Quando nós estamos a ir a um McDonald's e vemos lá as máquinas para fazermos os pedidos, não é? Fazemos os pedidos em self-service, não deixou de existir operadores de máquina, não vão deixar de existir, eles estão lá na mesma. E provavelmente aquilo que vai acontecer é, nós temos que perceber sempre isto nesta ótica, é estas máquinas que lá estão provavelmente vão aumentar o volume de negócio do McDonald's e o McDonald's vai precisar de outras pessoas para outros cargos que não precisaria se fossem estas máquinas. O que é que isto significa? Significa que não há o eliminar de cargos de trabalho. É um shift daquilo que são os cargos de trabalho. Eu, em vez de ter 20 operadores a atender pessoas, se calhar só tenho 10, mas entretanto tive que meter esses 10 noutra tarefa, porque entretanto o volume aumentou. E é sempre este o conceito que nós temos que pensar. Se assim não fosse, a evolução nunca acontecia. Se assim não fosse, em todas as revoluções isso aconteceu, não é? Em todas as revoluções, aconteceu na Revolução Industrial, aconteceu, quer dizer, quando perguntaram ao Ford, não é, o que é que, não é, se perguntassem aos clientes, o Ford uma vez disse, se perguntassem aos meus clientes o que é que eles gostavam, eles não diziam que queriam motor, eles diziam que queriam mais cavalos, não é, queriam mais 3 ou 4, queriam pôr, em vez de 2 cavalos a puxar uma carroça, queriam pôr 3 cavalos a puxar uma carroça, pronto, e é um bocado por aí. Eu dou muito este exemplo, que é o exemplo de lavar a roupa. Ainda há gente hoje que lava a roupa num tanque, não é? Mas a maior parte não. Isto porquê? Porque conseguiu-se chegar à conclusão, primeiro, de facto, ter uma máquina de lavar era mais rápido, quando ela apareceu era mais caro, precisamente com a evolução e cada vez mais com a utilização de mais pessoas, tem a ver com a escala, a máquina de lavar torna-se cada vez mais barata, as peças que constituem uma máquina de lavar roupa cada vez também são mais baratas e é isso que traz evolução e que permite nós crescermos. E fazer outras coisas, até que se calhar não Fazer seja outras interessante. coisas. Esse é que é o objetivo. Ou seja, eu não estou a fazer aquilo, não é? E estou a fazer outra coisa, se calhar mais produtiva, ou mesmo que não seja mais produtiva, que tem aqui este complemento. Portanto, a evolução, ela não pode parar. É um bocadinho como a questão da inteligência artificial. Não é? Toda a gente fala em inteligência artificial e depois há aquela pergunta que é, ok, vamos parar a inteligência artificial, vamos criar regras para a inteligência artificial e mais uma vez que estamos naquela dicotomia das grandes potências que se continuarem com a inteligência artificial e as outras que são menos potências, se não continuarem, vai haver uma altura que eles vão dominar e vai haver uma altura que eles podem fazer coisas muito maldosas a estas pequenas potências que, se não se precaverem e também não continuarem a desenvolver a inteligência artificial, não têm capacidade para responder. Portanto, a evolução não pode parar e ela tem que acontecer. Na nossa empresa é algo que está premente e que está todos os dias nas nossas cabeças. Muitas vezes temos inclusive discussões aqui internamente que é quando sentimos que estamos a fazer algo que um cliente nos pede e que é um retrocesso naquilo que nós já sabemos fazer. Isso é a pior coisa que pode acontecer. É quando temos um cliente que nos diz eu quero isto, mas quero desta maneira. E diz, mas nós já sabemos fazer da outra. Nós já conseguimos implementar coisas melhores. Mas aí vocês sentem que há, talvez, vamos chamar uma falta de maturidade do outro lado, e vocês, por um lado, já estão à frente e vocês têm que ajudar ele a chegar lá, se calhar, Às vezes também, é uma não é? questão de custos. Às vezes é uma questão de custos. Ok, tudo bem. Sei lá, vou falar de uma coisa muito concreta. Quer dizer, eu meter numa máquina nossa, meter um sistema motorizado ou meter uma coisa manual, Pode ter meter uma um sistema diferença grande. motorizado tem um custo diferente. E portanto o cliente se calhar diz, não, ponham isso a abrir manual, os clientes lá abrem a portinha com a mão e voltam a fechá-la. Pronto. Nem todos os clientes têm a capacidade de ter a capacidade financeira para os projetos. E aí é que nos faz adaptar. Mas até aí, eu costumo dizer que até aí nós gostamos mesmo na parte do manual, que eu falo muito do manual e do analógico. Quando eu vejo coisas que são muito arcaicas, nós aí até gostamos de inovar nas coisas arcaicas. Gostamos de dizer, ok, vamos fazer manual, mas vamos fazer desta maneira, porque assim ele vai Vamos tentar perceber fazer diferente, apesar de ser vamos tentar manual. fazer. Até aí temos mesmo uma necessidade muita de desenvolvimento e inovação. Certo. Como é que vocês, como já falámos aqui um bocadinho, ou seja, como é que vocês no desenvolvimento de produtos que vocês têm, qual é o impacto no vosso desenvolvimento de inovação e experimentação da experiência do utilizador? Como é que vocês tentam incorporar essa informação, que vocês conseguem ter essa informação é partilhada, pronto, ou seja, como é que vocês trabalham isso? Porque no fim de contas as pessoas falam em inteligência artificial, eu costumo dizer, e estamos a falar em cima off, os dados, a informação, o feedback que eles nos estão a dar, se calhar vos ajuda a ver novos produtos que se calhar vocês não veem, não é, não é fechado, mas não têm um contacto diário e isso pode-vos ajudar a... Ajuda muito e eu acho que a evolução
Ah, há dois tipos de evolução e há dois tipos de inovação e investigação. Há aquela que é promovida pela necessidade e é Claro. intrínseca àquilo que é a própria empresa, que a própria empresa declaradamente não precisa de ninguém para perceber que tem que seguir aquele caminho e, portanto, temos que inovar e investigar naquele caminho. E depois há aquela que é provocada precisamente por esses insights, por esses dados que nos chegam. E esses dados Uhum. chegam-nos de muitas diversas formas. Esses dados chegam-nos precisamente do B2B, ou seja, estes dados chegam dos nossos clientes para quem vendemos e que nos vão dando Claro. feedback daquilo que são os nossos equipamentos e daquilo que é o nosso software, mas no limite são dados depois para o cliente final e depois é uma rede que se cria em que o cliente final, basicamente o consumidor, diz ao nosso cliente, quem nos comprou os equipamentos, diz, epá, isto aqui eu não consigo bem mexer nisto desta forma, se fosse desta forma, e portanto, Claro. todos os nossos softwares, por exemplo, que nós temos, são resultado, e temos alguns com muitos anos, Uhum. são o resultado deste insight e destes dados que nos vão chegando, portanto, desta base de dados de informação que nos vai chegando diariamente, que é mesmo diariamente, e que Uau. nós vamos evoluindo, e que nós vamos dizendo, ok, tem razão, isto não está bem desta forma. Eu olho para softwares que nós desenvolvemos há 16 anos atrás, temos, por exemplo, dois softwares que são muito antigos e que hoje são poderosíssimos. Eu falo, por exemplo, no iPortal, que é um software para MUPIs digitais, e falo, por exemplo, Uhum. no iKiosk, o i com Y Kiosk, Sim. que é um software desenvolvido há muitos anos atrás pela nossa empresa, quando nós sentimos necessidade, por exemplo, de proteger precisamente os sistemas operativos, de ter logs, de ter Uhum. estatísticas, de conseguir comunicar com os nossos quiosques de forma remota. São softwares muito antigos que foram evoluindo ao longo destes anos de uma forma Gigante. extraordinariamente gigante, com muita evolução, porque fomos sempre tendo o insight dos clientes a dizer, e eu precisava disto. Pá, o vosso, se calhar precisava de fazer isto. Ok, vamos ver, faz sentido? Faz. O próximo cliente pode usufruir disto? Pode. Então vamos fazer. Quando falamos disto, falamos não só na parte tecnologia e na parte operacional, como falamos também muito naquilo que para nós isso é muito importante, porque nós estamos a falar de Uhum. máquinas que têm um ecrã virado para um cliente Claro. sempre, sempre, Claro. muito naquilo que é o user experience e o user interface. E em que aí Claro. eu acho que somos mesmo muito bons. Acho que somos mesmo Boa. muito bons. Nós conseguimos perceber muito bem como é que nós conseguimos colocar um equipamento destes ao público e aquilo que, como eu costumo dizer, e que ele não se perca no meio da navegação, Claro. ok? Sim, tem que Que ser eu, user-friendly, tem que ser uma pessoa que não está formatada, se calhar que já está num ambiente TI, por assim dizer, né? Que já tem, está familiarizado e que qualquer pessoa com mais ou menos literacia possa facilmente navegar e ter uma Luísa, a experiência melhor, a boa, melhor né? prova, a melhor prova que pode acontecer quando tu desenvolves um produto, seja uma máquina que tem botões, coisas, sítios para meter coisas, sítios para tirar coisas, e quando desenvolves o software, é colocares o teu filho que tem 6 anos, ou 7 anos, ou 8 ou o meu, ou a minha filha, e dizer, olha, isto faz isto, e agora, olha, faz lá Testa lá, certo? e ela conseguir, e o meu filho, a minha filha, conseguirem ir e sem eu lhe dizer nada, ele conseguir comprar alguma coisa num quiosque do Claro. McDonald's. Mau é quando alguém chega e diz: eu não consigo, eu cheguei aqui e agora não percebo para onde é que tenho que ir. Portanto, Claro. nós fazemos muito esses testes aqui. Nós estamos agora, por exemplo, a desenvolver um módulo para o nosso para um dos nossos softwares, para o iPortal, um módulo Hum. extraordinário. E todos os colaboradores aqui foi-lhes pedido que testassem aquilo sem nós lhes dizermos nada. Nós só lhes dissemos: toca a primeira vez no ecrã e a partir daqui vê lá o que é que tens que fazer. E a Certo. verdade é que todos eles chegaram ao fim. Portanto, é Sim, mas sinal isso, mas isso também é muito importante, Miguel, o que estás a dizer é que por vezes a vossa preocupação, não estou a dizer que é global, mas muitas vezes não é só pôr o produto fora, mas primeiro em casa experimentar ah, para saber, não é? E não só estar à espera do feedback, que depois é reativo. Reativo pode ser sempre, não é? Mas há um sentido de, pelo menos, validar a experiência para que quando chegar ao cliente seja o mais user-friendly, vamos chamar esta user-friendly, palavra, sim. talvez. Não quer dizer não quer Claro, dizer que a nossa percepção esteja sempre correta, não é? Não quer dizer, até porque se assim fosse, não havia evolução, claro. e os próprios clientes muitas vezes dão-nos coisas que, epá, realmente, porque é que nós nunca tínhamos pensado nisso? Porque é que não fazemos isto? Realmente, pronto. Pá, É realmente quase aquilo como que eu costumo dizer que é um trabalho de equipa, né? muito, Eles não estão todos os dias, mas eles todos os dias nos estão a dar feedback e nos estão a ajudar. Não sei se vocês têm essa, pelo menos é uma sensibilidade que eu tenho muitas vezes a definir prioridades. Se calhar o que é uma prioridade para ti
pode não ser para o cliente e coisas que vos podem ajudar a desenvolver produtos que vocês já têm e definir se Sem arranca dúvida, já ou sem se não dúvida. arranca, não é? Isto é a velha questão que aquilo que para nós é um excelente produto que vai vender e que vai ser lançado no mercado e que vai ter um sucesso, muitas vezes não tem porque o time to market não é o ideal, ou porque de facto as pessoas não estão interessadas naquele produto, ou então porque o produto, muitas vezes acontece, é demasiado complexo para aquilo que as pessoas ainda estão. Por isso é que eu digo, muitas vezes nós temos que perceber é situar-nos naquilo que é o presente e Uhum. também não lançar coisas que as Podem pessoas estar ainda não fora do tempo, estão não é? ainda não estão preparadas para as receber. Claro que muitas vezes temos que ser disruptivos e temos que provocar essa disrupção. Claro. Se assim não fosse, quando foram instaladas as primeiras máquinas ATM multibanco Uhum. a nível mundial, se assim não fosse, elas tinham sido retiradas do mercado passado 3 meses. Porque a Claro. primeira reação foi: é baixo, eu É agora não vou mudança, andar a, né? não Agora vou vou agora ter estar que. a tirar dinheiro numa máquina. Como é que se tira dinheiro numa máquina? E a segurança? E como é que eu faço? E como é que não faço? Claro. Portanto, isto está provado há vídeos há vídeos e há notícias que as primeiras reações às máquinas multibanco foram muito más, foram Sim, terríveis. sim. E agora ninguém se lembra de nós vivermos sem uma máquina multibanco, sem Claro. outras máquinas que existem. Portanto, nós muitas vezes o segredo aqui também é como é que vamos criar esta disrupção e forçar às vezes esta disrupção. Se nós E, tivermos a e- noção que estamos no caminho certo, eu acho que devemos fazê-lo, porque claro. algum dia alguém vai dizer: epá, ainda bem que o fizeram, ainda bem que eles foram Senão nós proativos. estaríamos parados no tempo, ou seja, nesta área ou noutra, estaríamos possivelmente. E não menos talvez seja o desafio vosso que é, porque vocês têm experiências de vários países, e às vezes cá com o mesmo produto, né? E o que para uns se calhar parece prioritário, para outros se calhar não dão a devida relevância, não sei muito bem como é Sim, que há determinados países que estão mais evoluídos. Isso aí tem a ver mesmo com a evolução maturidade, né? Digital talvez, né? económica, digital, maturidade das pessoas. E aí sim, muitas vezes há coisas que não que num determinado país fazem todo sentido e já estão com uma atração muito grande e que noutros países ainda nem sequer começaram ou estão a começar e em que as pessoas dizem: epá, ok, isto ainda está aqui a começar, mas noutros países já está com uma atração muito grande. O que é que nós podemos sentir aí? É que é apenas uma questão de timing. Claro. Não é muito comum, pode acontecer provavelmente noutro tipo de produtos. No Uhum. nosso setor onde nós estamos, não é muito comum um determinado equipamento, uma determinada tecnologia ter muita atração num determinado país e depois chegar a outro e ser um flop. Não é muito comum. Claro. É apenas um timing. Um timing, né? Há um desfazamento de timing naquilo que é a adoção daquele equipamento e daquela tecnologia, porque muitas vezes até as próprias infraestruturas do país não estão ainda preparadas para, para ter este tipo de tecnologias, não é? Eu acho que um desafio que tinha aqui uma pergunta que acho que é o desafio que é, nós vimos como quiosques interativos ou MUPIs, mas no final disto, por trás disto tudo, como disseste, nem que fosse uma chapa, ou para não ser aqui ofensivo, tem área de comunicação, tem tecnologia, tem marketing, tem, se for preciso, brand, por isso tem aqui um conjunto Tem de coisas, branding, tem N, motorização, tem e como é que vocês mecânica. tentam aqui, isso, pronto, operacionalizar, logística, parece só aquele pequeno produto, né? Mas que no fim de contas vocês estão a representar a empresa, né? E estão a atrair potenciais novos clientes, que vocês não os veem. Como é que vocês tentam aqui estar ativamente up to date, se é que se pode dizer Uhum, assim, para poder ajudar as empresas, porque por vezes as empresas cá só veem aquilo como uma estação, né? E claro. não, aquilo pode ser Ó, Luís, mais coisas, né? eu vou-te dizer, sem qualquer falta de humildade, até porque Uhum. não tenho que. ah, mas eu acho que a empresa Partim, eu vou dizer mesmo isto sem qualquer falta eu acho que a empresa Partim, a nível mundial, é das empresas que mais trabalho faz no nosso setor em evangelizar aquilo que é a possibilidade que os clientes têm de utilizar este tipo de produtos. Isto porquê? Uhum. Não há muitas empresas a nível mundial, não há mesmo. Estou Uhum. perfeitamente à vontade para isto, porque o meu mundo é um mundo muito complexo, porque Certo. eu dentro da empresa toco em muitas coisas, toco em muitos Instrumentos, pá. departamentos, na parte assim, eu toco na parte do design, da inovação, da investigação, na parte comercial, mas toco Sim, muito numa porque isso coisa. evoluiu, não é? Não é tudo, já o que era, já Exatamente, não mas é, toco não. muito Certo. numa parte que é uma parte que sempre me disse muito, que é a parte do marketing. Por isso é que Uhum. temos uma equipa de marketing internamente na empresa. E uma das coisas que eu sei, e tenho essa noção porque sou muito ávido naquilo que é a minha pesquisa constante e permanente, naquilo que são as redes sociais, naquilo que são os sites, naquilo que é a comunicação das empresas,
nós somos das empresas a nível mundial que a nível online, não estou a dizer noutras plataformas, Uhum. ok? Mas a nível online, que mais conteúdo cria para mostrar aos clientes que, atenção, este produto existe, dá para fazer Certo. isto. Atenção, esta máquina existe, vocês podem melhorar as vossas atividades com este produto. Atenção, empresas de chão de fábrica, esta máquina existe e pode melhorar os vossos processos em chão de fábrica. Ou seja, Tudo isto, há um papel muito, desculpa te interromper, Miguel, há um papel muito de literacia na área, né, também. muito, muito, Certo? muito. Para que quando vocês chegarem e apresentar o vosso produto, as pessoas já sentirem também que vocês têm uma comunicação que todos mais ou menos entendem o que é que estão a falar e não tanto de evangelização, né? Claro, é assim, vamos lá ver, de uma forma Uhum. muito clara, Luís, e sem ter problemas em dizê-lo. Obviamente que isto parte primeiro de um princípio que é um princípio do nosso interesse, não é? Nós estamos a Claro, fazer isto certo? porque queremos que as pessoas conheçam a Partim, conheçam os nossos produtos e saibam a quantidade vasta de produtos e de modelos e de setores que nós podemos tocar. Mas neste percurso e neste pressuposto de estarmos a fazer isto, acabamos por evangelizar. Eu, quando digo evangelizar, não é no mau sentido, não é dizer, Não, não, pá, atenção, não é isso. As quando digo pessoas também isto perceberem o potencial, não é? Porque é o senão potencial, é o potencial, é, porque muitas vezes, sei lá, eu sou o dono de uma farmácia, eu sou o dono de uma empresa, eu sou o dono de um restaurante, eu sou o dono de um talho, eu sou o dono de uma pequena loja. ah, uhum. ah, Muitas vezes eu não sei o que é, muitas vezes eu não conheço o que é que o mercado tem. E se eu E não sabe terminar, como até potenciar um negócio, né? Para e de outros repente, passar e para de outro repente, patamar. e de repente, se alguém chegar e na internet e online, e de repente a pessoa está online a navegar e diz: Ah, mas então eu posso ter uma máquina que as pessoas vão lá e quando for para pagar ao meu funcionário, o meu funcionário não toca em dinheiro e as pessoas vão meter dinheiro nessa máquina e essa máquina vai logo fazer o troco e o meu funcionário está. Eu quero, é porreiro, não é? Portanto, elimina aqui um conjunto de coisas: segurança, Sim. rapidez, os, E que os não meus, trazem valor, né? Não trazem valor os meus naquele funcionários momento. não tocam em dinheiro, há uma questão de segurança, há uma questão de Claro. limpeza, há uma questão. Quem diz isto diz muitas coisas. Quem diz, epá, se eu posso meter uma máquina dentro de portas no meu chão de fábrica para que os meus funcionários, quando tenham uma coisa tão simples como, epá, preciso de pedir um dia de férias. Pá, eles têm que subir as escadas, ir à pessoa, Um papel. pedir, preencher o papel. Pá, não podem fazer isso numa máquina, num quiosque interativo, Sim. self-service, que pode estar no chão de fábrica, em que um software bem desenvolvido para ali pode chegar, o funcionário identifica-se, quando se identifica já estão lá preenchidos os dados, ele só faz uma coisinha a dizer, Clique, quero, certo. quero pedir férias por causa disto, preenche um formulário e vai parar ao RH. Quer dizer, todo este conjunto de funcionalidades começam a existir e são muito úteis para toda a gente. São Claro. úteis. Neste caso é aquela questão é aquela velha questão da tal linha que se traça aqui, desde a nossa empresa até ao utilizador. Por isso é que eu não gosto de chamar Certo. cliente, porque neste caso não Sim, sim, estávamos a neste falar caso é o dele. utilizador, sim, Que é, concordo. quem é que vai usufruir e quem é que vai melhorar os seus processos com isto? Primeiro, a empresa, a quem nos Claro. compra. Segundo, o próprio Claro. utilizador. O utilizador vai ficar muito contente por não ter que subir as escadas, por não ter que estar à espera de uma resposta, etc. A empresa vai sair mais satisfeita. O Sim, vai criar funcionário, um impacto positivo à empresa, eficiência operacional, por isso há aqui um a conjunto de todos, fatores. a todos. Certo. Portanto, isto é sempre win-win. Eu costumo dizer que isto é sempre win-win, utilizando aqui esta Certo. expressão. Certo. Boa. Não sei se é um bocado injusto, mas queria te fazer perguntar se algum dos projetos, um ou dois, ou que tu queiras considerar que foram assim super relevantes, nem que fosse pela resistência às vezes do processo e depois viram um sucesso, talvez esses algum que gostasse de destacar. Ah pá, temos muitos, Luís, muitos, muitos, Ah, muitos. Eu lembro de um projeto muito antigo, há muitos anos atrás, por exemplo, em que uma biblioteca em Lisboa que quis automatizar todo o processo das pessoas irem lá e conseguirem pedir um livro e aquilo tinha um sistema robotizado e nós fizemos uns quiosques para fazer uma ligação a esse sistema robotizado e, portanto, a pessoa pedia o livro no quiosque e de repente o livro aparecia-lhe no quiosque porque estava a comunicar com o sistema certo. robotizado que ia buscar o livro. Temos projetos muito interessantes, bem, não sei se é importante ou não, ou se eu devo dizer aqui nomes, mas temos um projeto muito Não, interessante. não é preciso dizer os nomes, não é Temos um preciso. projeto muito interessante para uma grande empresa dos móveis com embalagens retangulares, ahm, que é um processo em que fomos nós que instalamos todos os equipamentos self-service e também o software e que permite, por exemplo, que os camionistas, quando chegam para trazer mercadoria para aquela Uhum. empresa, vão a um equipamento self-service, identificam-se, fazem um check-in, dizem para o que é que vem, é-lhes dado um pager que é
que é Sim, dispensável pelo nosso equipamento, portanto, um pager daqueles que treme, sim, 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 exato. para que eles possam ficar no caminhão, imagina a chuva, que eles possam ficar dentro do caminhão à espera, para que alguém depois possa comunicar com eles e dizer, ok, está na tua altura, diz para o cais número tal. X, claro. Pronto, há muitos projetos. Estes projetos que estamos a falar dos restaurantes, eu vou dizer tipo McDonald's, Burger Kings, etc. São quiosques que nos dão, são equipamentos e instalações que nos dão muito prazer. Temos depois uma área dos MUPIs digitais, onde Uhum. somos de facto uma referência a nível mundial. Temos equipamentos em todo o mundo, nas Boa. mais diversas cidades e, portanto, na rua, onde a nossa tecnologia é utilizada. Portanto, há muitos projetos muito interessantes. Neste momento estamos com um projeto muito bonito dentro de Posta, muito, muito interessante, em que fomos nós que desenhamos toda a máquina e é um projeto Uhum. para uma empresa que trabalha para o setor das oficinas e dos rentacar, e é uma máquina que vai permitir que tu, como cliente, possas Uhum. pegar um carro online, e vais a esta máquina e vais instalar a chave e nós te vamos te dispensar a chave a partir da tua identificação e no final, quando trouxeres o carro, vais a esta máquina, vais depositar a chave. Portanto, um processo totalmente self-service, sem necessidade de nenhum interveniente. Boa. Projeto muito interessante e que nos levou aqui a um trabalho de investigação, desenvolvimento muito grande, não só nas áreas Que é fora da caixa, né? Porque é fora da completamente caixa. fora e que nos levou aqui a desenvolvimentos em áreas que nós estamos a cada vez a ir mais e que eu quero, Uhum. que são áreas também da mecanização, da motorização, porque temos sistemas motorizados no interior das máquinas, etc. Claro. Portanto, obrigam-nos a crescer, obrigam-nos a crescer. Boa. Como é que tu vês, não sendo aqui muito futurista, mas a nível de tendências deste setor, como é que tu vês que isto nos próximos tempos, não só a incorporação de parte das empresas, mas as tendências, a tua sensibilidade, como é que tu vês? É assim, eu até nem vou falar tanto na parte disto que estamos a falar, daquilo que é o nosso Uhum. setor do Claro. self-service. Um, a inteligência artificial, o self-service, a robotização, e quando eu falo a robotização, não falo já ou só da robotização que eu costumo chamar-lhe da robotização fixa, que são os robôs que Uhum. estão fixos. Estou a falar da robotização de robôs, de humanoides, que A vão ainda Amazon, hoje por exemplo, né? da Amazon, ainda hoje apareceu-me aqui no LinkedIn, um humanoide já a pegar caixas e a colocar caixas num lado, etc. E ele já tem, obviamente, toda aquela parte dos AGVs, dos robôs que andam lá a ir buscar e a recolher e a depositar mercadoria nas caixas, etc. Mas tudo isso faz parte de um presente, de um futuro muito próximo, Sim. que eu quase lhe chamaria presente, porque vai ser tão rápido e está a ser tão rápido. Nós vemos agora a parte daquilo que é chamado last mile. O last mile é, obviamente, temos aquilo que é o mais fixo também, que é que toda a gente Uhum. conhece, que são os cacifos, não é? E, portanto, alguém que Sim. quer recolher uma mercadoria, seja enviada pelo CTT, passa aqui a publicidade, mas já pode ir aos lockers, mas cada vez mais já estão a começar testes e já em desenvolvimento e já em operação de carros não tripulados, portanto, veículos não tripulados, que vão Uhum. levar as mercadorias às casas das pessoas. Portanto, tudo isto é um conjunto de automatização e eu diria do no human, e aí sim, Uhum. aí tenho que dizer, ou seja, do no human, ou seja, da não Uhum. intervenção do humano, que não tem forma de parar. Não tem forma, nós não vamos ter forma de parar esta evolução, porque seguramente tudo isto vai trazer mais rapidez, mais eficiência, mais eficácia, maior comodidade para as pessoas, Claro. um, E qualidade de vida no final do dia, né? e qualidade de vida, e qualidade de vida. Quer dizer, eu hoje, numa simples coisa numa simples, que é um cacifo, não é? Que não existia há uns anos atrás. Mas, Claro. mas isto, mas isto é capaz de fazer com que eu receba uma coisa hoje que só receberia daqui a 3 dias. Porque daqui a 3 dias, quando não havia cacifos, tem que ser porque tu não estás em casa e portanto eu tenho que voltar outra Sim. vez daqui a 3 dias. Eu agora deixo-te no cacifo. E tu vais receber naquele. Portanto, eu costumo dizer que normalmente a celeridade das coisas, normalmente, quer dizer que seja em tudo, mas Sim. normalmente é boa, não é? Uhum. Portanto, tudo que seja mais rápido é bom. O tempo é sempre o nosso maior inimigo.
Sim, Portanto, eu costumo dizer que nós humanos até já estamos, às vezes pensamos, deixamos de ser humanos porque já não temos paciência para saber esperar também, não é? é verdade, E eu, é verdade. eu sinto isso às vezes quando vamos a um restaurante, eu sinto que as pessoas parece que querem que, e eu já passei esse papel, atenção, não é só que parece que estou a criticar as outras pessoas, mas tal coisa, parece que as pessoas têm que estar ali, tem que ser já, nós pedimos a comida, Sim, parece que sim, nem, sim, sim. nem foi à Sim, sim. cozinha, parece que tem que ser tudo. Isso é aqui uma questão Sim, nós também, vemos os nossos miúdos, não é? Os nossos miúdos, eu acho que ainda estão num patamar que eu aí considero mesmo que é negativo e não é? somos nós como pais que estamos a promover isso, não limitando muitas vezes a Certo. utilização da tecnologia. Mas eu consigo perceber claramente nos meus filhos e assumo aqui a minha culpa, consigo Hum, claramente perceber esta necessidade de tudo muito rápido, não é? E, portanto, e da insatisfação que existe quando as coisas quando não acontecem rápido, seja qualquer coisa, seja naquilo que tu disseste, num restaurante, num atendimento, numa alguma coisa que estão à espera e que não vai acontecer, que não está a acontecer naquele momento. Porque é que não está a acontecer neste momento? Porque é que ainda não veio, claro. não é? Quer dizer, se me conseguem meter aqui uma encomenda amanhã, porque é que vai demorar 3 dias, não é? Portanto, É. tudo isto, mas é tal E coisa. até porque as empresas nem todas envolvem ao mesmo tempo, não é? A mesma profissão, não é? Por isso há que ter aqui uma razoabilidade no meio deste processo todo, não é? E ontem saiu um dado, eu estava a ler um dado, a Amazon contratou em 2023 750 mil robôs humanizados, por isso. Claro, é isso. Pá, É só isso. 750 mil, por isso. É Epá, isso. eu sim, acho que é uma área com bastante potencial e falaste de um ponto que acho que é bastante relevante, que é a automatização. Pronto. Eu às vezes digo às pessoas, as pessoas falam só em inteligência artificial, mas há muitas coisas antes para fazer, se calhar, do que a própria Sim, sim. inteligência Sim, que sim. podem ser feitas. E as pessoas, conforme tu deste o exemplo muito bem da McDonald's, que é as pessoas vão ser precisas. Mas se calhar vão Não fazer vai. outras coisas que vão dar outro valor, uma experiência, poder falar com as pessoas, perceber outros produtos que se calhar o robô não vai fazer. Por isso há aqui um conjunto interessante entre humanos e tudo o resto. Há, Claro que há há, há, um- riscos há e é uma, normal. é aquilo que eu digo, há um shift de cargos, há um shift das pessoas não estão aqui, mas estão no outro lado, porque vão ser precisas, porque há novos cargos que vão ser necessários, há Tá? novas tarefas que não existem agora que vão ser E necessárias de serem profissões que a gente não concretizadas. sabe, e por isso é que é. Completamente, quer dizer, quem é que, Luís, eu pergunto, e tu que estás também na parte da tecnologia, que já falamos em off, na parte da inteligência artificial, era previsível há 6 anos ou 7 anos atrás que estivéssemos onde estamos hoje na parte da inteligência Claro, artificial? Se calhar alguns, talvez mais visionários, talvez tivessem, mas eu acho que não, porque eu acho que não. nos últimos, eu já não vou dizer meses porque seria um bocadinho redutor, mas nos últimos 2 anos, Dois a anos, tá? evolução da inteligência artificial Foi. foi muito rápida, foi muito rápida e vai continuar a ser mais. E Claro. daqui para a frente, O que acontece é que em novembro do ano passado houve aqui um interface que proporcionou que qualquer pessoa sem conhecimentos científicos, matemáticos e por aí dentro tem uma coisa à disposição. Apesar que nós já usávamos, não é? Mas as pessoas não se apercebiam de que já tinham isso na palma da mão, por assim dizer, ou num Luís, o telemóvel. segredo, o segredo está, já muita gente disse isto e é algo que eu partilho completamente, que é o segredo não vai estar não vai ser necessário muita gente a saber programar aí essas coisas, porque essas empresas já existem, vão existir mais algumas que vão aparecer e essas vão ser de facto as que vão ter capacidade para desenvolver bem. Mas há um conjunto de cargos muito importantes que são quem é que vai saber utilizar bem a inteligência artificial? Quem é que pega num motor de inteligência artificial, seja qual for, e consegue utilizar aquilo no seu maior proveito ou no proveito da sua organização? E então esses Tirar o cargos maior é que partido, né? o tirar o maior Tirar o partido. partido, não é? Porque, repara uma coisa, eu ainda ontem fiz aqui um teste, tenho aqui à minha frente, fiz aqui um teste e Uhum. eu disse, "Epá, vou ver até que ponto, já tinha feito aqui um teste há uns tempos atrás, mas agora percebi a evolução, que é, eu fiz um teste, foi, eu vou ver até que ponto é que aqui num dos motores de inteligência da AI eu consigo eh, que me escreva um artigo para um blog bem estruturado, bem. Pá, foi surpreendente ontem. Eu fiz uma coisa, meti uma frase, Palavras. pá, e o artigo está extraordinariamente bem feito. E agora eu pergunto, isto vai-me eliminar as pessoas que trabalham a construir artigos e a fazer blogs e a não sei o que mais? Provavelmente não. Agora, o que é que essas pessoas têm que ter? Essas pessoas têm que ter a noção de que vão ter que saber trabalhar com estas ferramentas. Porque estas ferramentas vão lhe dar 90% daquilo que elas precisam de uma forma muito rápida e elas têm só 10% para trabalhar em cima disso.
E elas vão pegar depois nos 10% e vão dizer, eu agora vou melhorar 10%. E vão ter algo com 100% de boa criatividade. Agora, aqueles 90% que demoravam a fazer, pá, não percam, Pensar não num título de percam, um artigo, não é? Por exemplo, se não for percam preciso. esse tempo. Não, Claro. eu próprio digo neste momento que alguém que tenha necessidade de, por exemplo, estar a escrever constantemente e permanentemente artigos, já não vou falar nos científicos, eu vou falar em artigos Claro, para um blog, para um site, claro. Ora, para um paper, para um white paper. Quer dizer, alguém que aos dias de hoje ainda queira continuar a escrever o artigo do princípio ao fim, está a dar um tiro no pé, porque já não é necessário. Não é necessário revê-lo? É. Não é necessário acrescentar coisas? É. Não é necessário saber. é tornar colaborativo e não Colaborativo. como. Pronto, eu acho que a palavra que Colaborativo. eu costumo dizer é as pessoas têm que perceber que hoje em dia não vale a pena, faz mais sentido trabalhar em conjunto Claro, do que trabalhar separado, não é? claro, sim, Portanto, eu acho sim, que é um sim. bocadinho por É aí, não é? colaborativo, é colaborativo. E quem souber, quem tiver não é o dom, mas quem tiver a capacidade de perceber como é que coloca estas duas entidades a trabalhar bem colaborativamente, não é? Que é o humano e a máquina, não é? E na máquina estamos a falar de hardware e software. Estamos a falar na Claro, máquina claro. robôs, na máquina humanoides, na Sim, máquina claro. AGVs, na máquina. E estamos a falar no software. Inteligência artificial, por aí fora. Por aí Quem, fora. ti- quem tiver a capacidade, não é? Porque a inteligência artificial depois não é Sim. só a inteligência artificial. Quem tiver a capacidade, o deep learning, está um conjunto de coisas, mas quem tiver a capacidade para unir estas duas coisas e tirar o melhor das duas, vai conseguir ter um resultado, mais uma vez, mais eficiente, mais eficaz e mais rápido. E mais E acima rápido. de tudo pode criar impacto na organização, na sociedade e não vai perder a sua capacidade até na organização quando for avaliado da importância que ele tem no trabalho que faz. Portanto, é uma sensibilidade. Mesmo na vida Claro, pessoal, vai criar impacto na é, sua vida pessoal. Porque, claro. quer dizer, se eu tiver necessidade de passar 4 horas a fazer um artigo, não é? As pessoas às vezes dizem, fazer um artigo, fazemos isto em meia hora, sei que mais. Não é assim. Quem tem equipas Às de vezes, marketing, às vezes quem- só para escrever a primeira frase. exatamente, quem tem equipas de marketing internamente, como nós temos, percebe que para escrever um artigo há todo um conjunto de um trabalho de equipa que tem que ser feito. Porquê? Porque normalmente quem está a escrever o artigo não é o técnico, não é a parte Claro, técnica. E, portanto, vai ter que ter a colaboração da malta do software, que lhe vai dar umas luzes, vai ter que ter a colaboração da malta do hardware, que lhe vai dar mais uns insights, vai ter a colaboração de mais uma carrada de pessoas que lhes vai dizer, epá, não, depois tem que não. juntar aquilo tudo, E né? depois tem que juntar Formar. aquilo tudo, portanto, não é uma coisa de, olha, faz um artigo sobre isto. Mas quem neste momento perceber que, se calhar, estes insights podem ser dados de uma forma colaborativa por uma ferramenta de inteligência artificial, vai dizer assim: epá, eu escuso de perder 3 horas e perco só meia hora. E isto é bom para as empresas, mas também a nível pessoal. Sim, Porque a nível sim, claro. pessoal vai, vai ganhar esse tempo para outras Eu também coisas. acho que é um fator motivador, no fim de contas, que é um jogo, né? Portanto, ajuda a pessoa também a crescer, a aumentar os conhecimentos e quem trabalha com estas ferramentas efetivamente vai ter mais oportunidades. Quem se afastar delas, acredito que poderá ter mais dificuldades Vai no ter, mercado vai de ter. trabalho. Portanto, isso é. Vai ter porque normalmente, não é? Costuma-se dizer que especialmente no mundo dos negócios, mas costuma-se dizer que na vida, não é? É para os mais rápidos e para os mais fortes, não é? O que isto vai trazer, pode não trazer a parte dos mais fortes, mas traz a parte dos mais rápidos. E, portanto, quem vai sobreviver e quem vai ter mais sucesso são os mais rápidos. E os mais rápidos vão ser aqueles que vão estar a utilizar a inteligência artificial, que vão ter a utilizar os robôs, que vão estar a utilizar todo um conjunto de ferramentas que lhes permitem ser mais rápidos. Totalmente alinhado. Quase aqui no final, Miguel, algum livro, alguma palestra ou filme que gostasses de recomendar? Ah, olha, pá, eu vou abrir aqui. Em boa verdade, eu acho que posso fazê-lo, porque na verdade. Aqui podes fazer tudo, não paga Não, impostos. não é Portanto, isso, ó Luís. Vou fazer uma coisa que é uma inconfidência, não é? Provavelmente podias mas tu enviaste-me aqui algumas perguntas para eu perceber aqui mais ou menos o que é sim, ser, mas a verdade eu posso falar porque até nem fomos muito por aí, muitas das sim. perguntas não tiveram nada muito a ver com aquilo que estava aqui. Mas como tinhas mandado a dizer que, opá, eu se calhar vou-te fazer esta pergunta, e como eu sou mesmo, pá, é defeito, eu costumo dizer que é defeito, não é mesmo feitio, é mesmo defeito. Eu sou muito Fabrico mau já. com, De não, fabrico. eu sou muito mau com nomes, sou muito mau em recordar-me de livros, de nomes de livros, de títulos de livros, de filmes. Portanto, não vale a pena. Sim.
naquilo que é a minha área de negócio, eu lembro-me mais vezes de coisas que às vezes os meus colaboradores diziam, como é que se vai lembrar do nome daquela peça que estava não sei onde? Mas opá, eu fiz uma coisa, sabes? Nós temos uma biblioteca aqui na empresa, uma biblioteca que Boa. vai sendo alimentada Uhum. aqui por nós e que os colaboradores podem pegar nos livros e levam para casa e podem ler aqui e levam para casa. Uhum. Portanto, eu Certo. hoje não fiz mais do que Ir à tenho muitos biblioteca. do que ir à biblioteca epá, e trouxe aqui, vou fazê-los muito rapidamente. Alguns Boa, deles boa, vai, força. até eu já vou parecer aqueles comentadores do É isso. telejornal, do Marcos Mendes, e não sei, só falta ter aqui a câmara por É cima. isso que vai dizer, Pá, como mas os olha, mas livros. eu peguei ali assim, não peguei à sorte, não peguei à sorte. Tinha ali muitos livros. Nós temos ali muitos livros, Uhum. mas eu peguei em alguns que me lembrei, e alguns deles provavelmente eu já li há mais de 10 anos, alguns há 15 anos, mas eles estão aqui porque eu ainda considero, olha, 10 anos, 27/6/2013, Opa, Outliers. sim, os Pronto. outliers. Sim. Pá, um livro incrível, não é? Do Malcolm Faz Gladwell, parte que da eu, vida do empresário. faz parte, faz parte. Um, Outro livro aqui, deixa eu ver se tenho aqui a data, só para perceber. Já é um livro também muito antiguinho. Epá, depois isto tem as versões, não é? Tem as revisões. Mas pronto, eu vou Uhum. passando aqui alguns livros que eu gostei muito e que me trouxeram muitos ensinamentos. Um, A Cauda Longa Isso por acaso não li. é um livro muito interessante. Aliás, o subtítulo diz um bocadinho o que é que este livro diz. Tem. Porque é que o Tem futuro dos que- negócios é vender menos de mais produtos. Ok. Ok? Portanto, Boa. isto tem a ver um bocadinho com as Amazonas da vida, etc. Ok? Uhum. Um, que às vezes preferem vender menos de mais produtos. Depois um livro que é do presidente e CEO da famosa imobiliária uh, da, da Keller, ok? E portanto que é a única coisa. Ah, sim, certo, certo, certo. Gary Keller, certo. Depois aqueles livrinhos, opá, que eu também vou lendo, e tenho muitos destes, que são aqueles livrinhos mais, que eu costumo dizer, mais de coaching, essas coisas, não é? E este é, Ah, certo, sim. Pensa este é como muito, um, sim. é muito conhecido, não é? Certo, Este é muito conheço. conhecido. Depois outros livros que eu devoro sempre, porque acho que nos trazem sempre muitos ensinamentos, sobretudo que nos levam a perceber como é que as pessoas saem muitas vezes daquilo que é vidas complicadas, famílias difíceis, pessoas que às vezes vivem num nível de pobreza e que depois chegam. Claro. E eu estou a falar das biografias. Biografias, e neste caso, uma biografia Ah, lá, do lá, Alex sim, claro. Ferguson, Sim, sim. Certo. sobre liderança. Depois, aquele livrinho antiguinho, velhinho, deixa-me ver. Exatamente. 2006, pá, que é obrigatório, toda a gente ler. Ah, do Jacob, sim. Pensei, Ok, sim. Certo. muito bem. E depois um, que é fantástico, este em inglês, ah, que também é muito conhecido, do Roberto Caldini, Influence. Ah, sim. Infante, certo. Pronto, Ou seja, eu a, preferi fazer a assim. recomendação é ir à tua biblioteca, né? É, Estás a ver. eu preferi fazer assim porque se tu me perguntasses, é pá, diz-me lá nos títulos, eu não me ia lembrar. Eu não me ia lembrar, sabes porquê? Porque sei ia tentar dizer os títulos, não é? Como o do Simon Também me Sinek, não acontece isso. é? Do Start with Why, e se calhar o título não é Start with Why, é outro título qualquer, mas pronto, pá, muitos livros que tenho e acho que é algo que nos ajuda muitas vezes a percebermos aquilo que não devemos fazer. Ahm, Às vezes é mais importante isso Do que o do que o fazer. contrário, É do que o isso mesmo. fazer. É. Concordo. Algum conselho que já te deram que tu guardes como referência? Olha, também pensei nessa frase e mais uma vez, se fosse atirada para aqui, se fosse atirada para aqui assim a coisa, neste momento eu ia aqui algum conselho que me deram. Eu aqui há uns tempos atrás e revejo muitas vezes esse vídeo, e coloco nos meus posts muitas vezes esse vídeo, que é um vídeo em que aparece, em que está uma mesa com alguns atores, entre os quais o Tom Hanks. Uhum. Portanto não foi um conselho que me deram, mas foi um conselho que eu adotei como se fosse ele a falar para mim. E eu vou dizer em português,
mas ele no meio da conversa dizia uma coisa que é, pá, tu achas que és o melhor neste momento? Tu achas que estás já no topo da tua carreira? Tu achas que ninguém te consegue bater? Isso vai passar. Tu achas que, e a frase é essa, Uhum. isso vai passar. Tu achas que estás com problemas? Tu achas que neste momento tens um problema grave? Tu achas que isso vai passar? E a frase é esta. E eu acho que isto é algo que acaba por ser um conselho que eu Certo, retirei dali como se fosse para mim. Tenho tentado que isso aconteça. Não é fácil. Não é fácil. claro. Nem para o bem, nem para o mal. Não é fácil. Nós, quando estamos de facto com um sucesso, ou quando temos uma vitória, ou quando ganhamos um grande negócio, ou quando a empresa está numa evolução boa, não é fácil. Muitas vezes nós colocamos os pés na terra e Claro, conseguimos vir para cá. Mas eu, nessas alturas, e cada vez me lembro mais disso, que é, cuidado, isso vai passar. vai passar. E ao Certo. contrário igual, que é, ok, e agora, por exemplo, Sim, estou com uma carrada de projetos e com uma carrada de coisas para fazer certo, e algumas situações complicadas que temos que resolver, etc. E, e não quero entrar nos problemas da saúde e não sei o que mais, porque há problemas que as pessoas claro. têm com saúde, por isso é que muitas vezes eu costumo também dizer para termos cuidado com as pessoas. Nós nunca sabemos o que é que elas estão a viver. Cada um está a Uhum. viver as suas batalhas e nós não sabemos quais são. E muitas vezes achamos que naquele dia a pessoa está assim, que se lembrou e apeteceu-lhe, e a pessoa se calhar está ali a viver uma batalha interna, e Claro. essa batalha pode ser uma batalha E às vezes complicada, até pode ser. às vezes nem ela sabe. Ela não sabe, muitas vezes é psicológica, não sabe, mas muitas vezes é palpável, muitas vezes é um problema de Claro, saúde, muitas vezes é um problema de saúde com outra pessoa, com um familiar, muitas vezes é claro. um outro problema qualquer que lhe está a atrasar, que lhe está a trazer sofrimento. Pronto, e o conselho também vem nesse sentido, isso vai Excelente. passar, Isso vai isso vai passar. passar também. E eu espero que Boa. sim, eu espero que para o bem e para o mal, para o bem é melhor que não passe, Claro. mas para o mal eu tento sempre agora, não é relativizar, porque há coisas que eu acho que nós não devemos relativizar, porque senão o Sim, relativizar é um bocadinho. não é ignorar, mas que é um Pois processo que é, faz parte. exatamente. O relativizar muitas vezes pode ser confundido e até caímos na tentação de chutar para a frente. Eu não gosto nada mesmo. Eu sou daquelas pessoas que não gosto mesmo de chutar para a frente. Mas lembro muitas vezes do vídeo, é um vídeo interessante. Porque é um vídeo interessante porque depois todos os outros que estão ali, todos os atores, estão a ouvir Claro. o Tom Hanks, estão a dizer, e a expressão deles, sem Certo. dizerem sim, é pá, realmente, é mesmo isso, é mesmo isso. Ou seja, eles já viveram aquilo. Eles, está lá Claro. o Al Pacino, salvo erro, está lá o Al Pacino também, ou o Robert De Niro, já não sei, Certo. e nota-se na expressão do Robert De Niro ele a dizer, é pá, realmente é mesmo isso. Quando eu penso Boa. que sou maior, que ganhei um Oscar e não sei o que sei o que mais, vai passar. Não Claro. vai durar para sempre, não é? Portanto, fica aqui. Excelente. Excelente. Obrigado. Última pergunta, talvez a mais fácil. Sobra tempo para algum hobby que queiras partilhar? Sobra, não muitos, não muitos, até porque sou uma pessoa de muitos hábitos, uma pessoa de muitos hábitos, portanto não gosto muito de extravasar naquilo que são as minhas Claro. altercações em outras coisas. Sobra basicamente algo que eu faço todos os dias e eu não sei há quantos dias neste momento, mas provavelmente, portanto, isto já há muitos anos, mas seguidos, sobra um hábito de fazer exercício todos os dias à primeira hora, e portanto entre as 6 e as 7 eu já estou Boa. a começar o meu exercício. E digo que não sei há quantos dias, mas portanto, já são alguns anos, mas seguidos, provavelmente eu acho que neste momento já serão há 400 e qualquer coisa dias seguidos que eu não falho uma vez esse exercício. É Boa. algo fundamental para mim, é algo fundamental para mim, não é a parte, não é só a parte física, É mental. é mais a parte mental. Eu hoje, por exemplo, acordei às 4 e tal da manhã, que muitas vezes acordo, a pensar nos problemas, eu não sei o que mais, com uma pontada do lado esquerdo aqui, que é sempre onde me dói aqui, é sempre uma pontada do lado esquerdo, que eu sei que é de stress, portanto já não vou tantas vezes ao hospital como ia, porque já sei que é de stress. A verdade é que fui de manhã logo fazer piscina hoje e a verdade é que acabei por relaxar. Faz E depois milagres, tenho, né? pronto, e depois aquele vício, mesmo com 48 anos, aquele vício e aquele, como eu te falei no início, não sei se foi em off, se foi aqui na conversa que eu disse que fui jogador de futebol, mas acho que já Certo. foi aqui na, Ok. já foi aqui na, Já foi na já conversa. foi aqui na Claro. conversa. Pá,
continuo a jogar futebol numa equipa de amadores, de veteranos, peço desculpa. Boa. E é mesmo um vício, eu adoro jogar futebol. E é curioso, porque adoro jogar futebol, mas não sou muito assíduo a ver futebol. É estranho. Eu também sou Tenho, mais, gosto mais de praticar do que tenho propriamente ver. muitos amigos que colam à televisão e veem os jogos todos, eu sei que mais, pá, eu sou sportinguista, portanto não há problema em dizer isto. Eu sou sportinguista. Somos dois. Epá, São os dois, pronto, então já nos desleixamos aqui a dizer que somos sportinguistas. só isto vai ter muita audiência. Mas a verdade é que mas a verdade é que se me perguntares qual é a equipa do Sporting, o 11 eu não sei. E muitas vezes Sou sou uma eu. data deles. Portanto, pronto, se eu estiver a ver ainda mais ou menos, não sei. Pá, não gosto de ver bons jogos, gosto de ver jogos ao vivo, porque eu gosto de ver a movimentação dos jogadores. Estamos agora aqui se calhar a desviar-nos um É bocadinho, mais. pá, desculpa Não, lá. não, sem stress, não, Gosto de ver não. os jogos ao vivo, porque gosto muito de ver a movimentação dos jogadores. Não sou tanto assíduo a ver futebol na televisão, etc. Mas gosto muito de jogar. E são estes os Boa. hobbies que tenho. E depois, claro, a família acaba por ser, não é um hobby, não é uma obrigação de todo, mas É o outro tempo que nós temos que é guardar. outro tempo que eu guardo muito bem, até se calhar com detrimento aqui de alguma parte, da parte da amizade com os amigos, fica um Uhum. bocadinho para trás, e reconheço isso, e faço aqui o meu ato de contrição e os meus amigos, Minha culpa. e a minha culpa, e que os meus amigos me desculpem, porque de facto eu acho que não acho que não lhes falto, ok? Uhum. Eu acho que isso é Certo. que é importante. Portanto, quando eles precisam, eu acho que estou cá. Mas de facto sou pouco assíduo. Não dá para tudo. Não dá para tudo. Não dá para tudo. Olha, Miguel, muito obrigado. E muitos Obrigado. parabéns pela tua jornada e pela tua equipa também. E força, e vamos falando. Pronto, já agora, Luís, agradecer o teu convite. Foi um prazer estar contigo e da tua amabilidade em teres-me convidado. E queria terminar mesmo com esta última frase que tu disseste. Queria que ficasse registado e que ficasse claro que esta jornada é claramente uma jornada de muitas pessoas que são os meus colaboradores de agora, que foram os colaboradores que já estiveram aqui na empresa e que por algum motivo saíram da empresa. Uhum. Tenho um apreço por tudo aquilo que eles estão a fazer muito grande, cada vez mais, cada vez sinto que eles de facto são fundamental da empresa. Eu sou apenas o timoneiro, vou mexendo aqui uma peça e mexendo aqui, mas eles são de facto fantásticos e temos uma equipa fantástica. Acabamos em beleza. Muito É obrigado, isso Miguel. mesmo. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau, Um tchau. abraço.